Olá, queridos alunos. Aqui quem fala é a professora Maiara. Eu sou estagiária da professora Lindinalva e vou estar com vocês durante as próximas semanas. Essa é a nossa aula de ciências do sétimo ano e hoje nós vamos falar sobre os movimentos. Vamos pensar na seguinte situação. Imagine que você está dentro de um avião, sentado em uma poltrona, em pleno voo. Então eu pergunto a você: quem está em movimento? Você ou o avião? Antes de responder, é interessante que nós aprendamos alguns conceitos importantes. Quais sejam? Cinemática. O que é cinemática? Cinemática é o estudo dos movimentos sem que eu me preocupe com o que causou o movimento. Outro conceito importante é dinâmica. Dinâmica também é o estudo dos movimentos, mas é quando eu estudo os movimentos me preocupando com o que causou o movimento, ou seja, aquilo que os motivou. Nós estamos falando de movimento há alguns minutos, não é verdade? Mas o que é um movimento? Movimento é a mudança de posição ao longo do tempo. Movimentar-se é quando você muda de posição. Temos o conceito de móvel. Móvel é todo o corpo que está em movimento. Então, quando você vai de um ponto a outro, então você é o móvel. Quando você leva um objeto de um ponto a outro, então o móvel é o objeto. Falamos que um corpo está em repouso quando a sua posição não muda, ou seja, ele está paradinho. Uma observação importante é que os conceitos de movimento e repouso dependem sempre de um ponto referencial. Lembra da pergunta que fiz a vocês no início deste vídeo? Quando você está em um avião sentado em uma poltrona e este avião está em pleno voo, quem está em movimento? É você ou o avião? A resposta para essa pergunta seria: depende do ponto referencial. Mas como assim, professora? Quando você está sentado em uma poltrona e a referência é, por exemplo, o piloto do avião, você está em repouso em relação ao piloto, ou seja, você está parado, comparado em relação ao piloto. Se a sua referência é um carro que está estacionado lá embaixo, lá na terra, então você está em movimento em relação ao carro. Outro conceito importante é esse aqui: trajetória. O que é uma trajetória? É o caminho que o móvel percorre. Nós temos três tipos de trajetórias: a retilínea, a curvilínea e a mista. Vejam aqui. A trajetória retilínea é um caminho reto, ou seja, não há angulações ou curvas. A trajetória curvilínea é aquela em que há curvas. E a trajetória mista há retas e curvas, como por exemplo na figura 3, em um autódromo, né? Onde há vários caminhos, né, com formatos diferentes, retas e curvas. Agora, nós vamos aprender a calcular o deslocamento. Vejam este GIF. Esse rapazinho é o Pedro. O Pedro, ele saiu do ponto 0 metros e foi ao ponto 100 metros. Como eu descubro o quanto o Pedro se deslocou? É simples. Você vai usar esta fórmula. ΔS é igual a S, ou seja, ponto final, menos SO, que é o ponto inicial. Nesse caso, Pedro saiu do ponto 0 metros e foi para o ponto 100 metros. Então, a nossa continha será ΔS é igual 100, que é o ponto final, menos 0, que é o ponto inicial. Então, o nosso ΔS será igual a 100, porque 100 menos 0 é igual a 100 metros. A diferença entre os instantes final e inicial do movimento é o intervalo de tempo. Acompanhe comigo. Olha aqui, o Pedro, ele saiu de casa às 8 horas da manhã.
e chegou a um certo ponto às 12 horas. Como que eu calculo o intervalo de tempo do Pedro? É simples. Nós temos a fórmula. ΔT é igual a T, que é o tempo inicial, menos o T0, ou TO, que é o tempo final. O ΔT vai ser 12 menos 8, ou seja, o tempo final e menos o tempo inicial. 12 menos 8. Então, o intervalo de tempo do Pedro vai ser igual a 4 horas. Nós vamos aprender a calcular a velocidade média. Vejam aqui. A Penélope Charmosa, ela completou a corrida maluca em 2 horas, num deslocamento de 120 km. Qual foi a sua velocidade média? Nós temos aqui à esquerda a fórmula de cálculo da velocidade média. A velocidade média é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. O deslocamento foi de 120 km, feito em um tempo de 2 horas. Então, 120 dividido por 2 equivale a 60. Então, a velocidade média é equivalente a 60 km por hora. Nós vamos aprender agora sobre os tipos de movimentos. Eu trouxe para vocês esse primeiro movimento, que é o movimento uniforme. O movimento uniforme, ele ocorre quando o móvel mantém uma velocidade constante, ou seja, o valor da velocidade ele não varia, ele permanece uniforme. Vejam aqui neste exemplo. Essa bolinha, quando foi no tempo de 0 segundos, ela estava no ponto 0 metros. Passou-se 2 segundos e ela estava no ponto de 5 metros. No tempo de 4 segundos, ela estava no ponto 10 metros. No tempo de 6 segundos, ela estava no ponto de 15 metros. Então, a cada 2 segundos, ela percorreu 5 metros. Então, nós vimos que ela percorreu distâncias iguais em tempos iguais. E é isso que se diz ser um movimento uniforme. É quando o objeto ele percorre distâncias iguais em tempos iguais. Outro movimento que nós vamos aprender é o movimento uniformemente variado. Veja nesse exemplo. No tempo de 0 segundos, a nossa bolinha estava no ponto de 0 metros. No tempo de 2 segundos, ela estava no ponto 4 metros. Em 4 segundos, 7 metros e em 6 segundos, 9 metros. Se vocês olharem, o tempo variou de 2 em 2 segundos. Já quando nós olhamos aqui para o nosso deslocamento, nós vemos que as distâncias variaram de forma bem diferente. Por exemplo, do primeiro ponto para o segundo, a bola percorreu 4 metros. Do segundo ponto para o terceiro, a bola percorreu 3 metros. E do terceiro para o quarto ponto, a bola percorreu apenas 2 metros. Então, nós vimos que as distâncias foram diferentes, apesar de o tempo ter sido igual. E é isso que nós chamamos de movimento uniformemente variado, quando o móvel percorre distâncias diferentes em tempos iguais. Para finalizarmos, nós vamos aprender um último movimento, que é o movimento da queda dos corpos. É um movimento com uma aceleração constante. O que isso significa? Que sempre que você jogar um objeto em direção ao chão, a velocidade vai variar de forma constante. A aceleração ela vai ser constante. A queda livre é um movimento uniformemente acelerado. Certamente vocês já devem ter ouvido falar em aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, ela tem uma velocidade de 9,8 metros por segundo. Isso significa que, se você joga um objeto em direção à Terra, a velocidade com que esse objeto vai cair é de 9,8 metros por segundo.
Se você joga um objeto em direção ao céu, ou seja, para cima, essa velocidade ela vai diminuir 9,8 metros por segundo. Nós concluímos a nossa aula com essa curiosidade. A velocidade média de Usain Bolt durante as provas era de 30,7 km por hora. Então, o homem mais veloz que já existiu, ele corria aproximadamente 37 km por hora. Nós deixamos também para vocês uma sugestão de filmes para que vocês possam aprofundar ou aprimorar o conhecimento que vocês construíram por meio dessa aula, que é o filme Gravidade e o filme, na verdade, a saga Velozes e Furiosos. Então, essas foram as referências que nós utilizamos para a produção desse material. Apresentamos também a referência de nossas imagens e nos vemos na próxima aula.